Desculpa, eu tô vivendo, é o nosso videocast que vem com toda semana com temas fresquinhos, né, que saíram da minha terapia, que são processos também que eu levo na minha vida, no meu dia a dia, e eu trago aqui de contribuição, vamos colocar uma contribuição social, para com que você tenha, não, vamos lá, um insight, um pensamento, você leva para sua terapia, pense, reflita, né, eu olho para a questão na rede social como contribuição social. Né? E um momento onde você pega o seu intelecto e você coloca disponível para a sociedade ver o que ela pode fazer, o que pode conseguir ajustar. Então, trazendo nessa pauta, nessa temática, eu trago aqui para você, né, como eu vivo e reviro as minhas sombras. Final do ano sempre tem esse poder, né, de você fazer um balanço. Se você olhar para trás, tem alguns vídeos meus lá para trás com relação do que foi 2025, de como é que eu quero que seja 2026, mas o que a gente não conta para ninguém é como é que a gente lida com as nossas sombras, né? Com os demônios que a gente traz dentro da gente. E se a gente lida também, né? Porque às vezes a gente mente, coloca para debaixo do tapete, e no episódio que você possa ter visto lá atrás, você viu que eu coloquei que 2025 eu menti para mim, né, em algumas coisas no meu processo, vamos lá, de monstro, de sombra, e que eu fui me deparando com algumas ações e repetições de comportamento mesmo, né, meu. Como assim, Silvia? Eu me deparei, vamos lá, que eu nunca, e olha que nunca é uma palavra pesada, né, me vi sozinha, né, então eu sempre estava engatada com alguém, sempre estava num relacionamento, esse gap de dar um tempo sozinha, né, era desafiador, eu não conseguia, até porque, né, sassariqueira, né? Gostava da baladinha, de dançar. Você já viu outros episódios pra trás que eu já me coloquei com relação que eu estava nos aplicativos. Então, quando você vai pra uma conversa, né? Você tá fazendo o quê nessa conversa? Você tá se entretendo, você tá fugindo também do contato silencioso de você com você mesmo, né? Ou, de repente, conhecer pessoas. Então, eu me vi solteirinha no rolê da noite pro dia e atualiza. Como é que se paquera, como é que se relaciona, só que eu não olhei para como me relacionar com quem? Comigo, né? Então, além de mim, quantas pessoas não tiveram esse movimento ao longo da vida porque separaram, né? Porque aconteceu alguma coisa e estão perdidos. Eu vejo que a galera de 45 a mais está meio perdida nesse lance social aí. Mas alguns estão perdidos nesse lance social porque às vezes perderam um mapa de como funciona. E eu posso dizer que eu perdi o mapa da Silvia, né? E aí quando eu falo mapa da Silvia, é o mapa de quem é a Silvia, né? Quem é a Silvia solteira? Quem é a Silvia do que ela gosta de fazer? Quem é essa Silvia? Porque antes estava condicionado com alguém, né? Eu estava num relacionamento, então sempre tinha que dividir. Hoje, de um jeito ou de outro, quando eu digo que eu tô num relacionamento, é porque eu tenho a Labelle, então eu não sou só, né? Mas quando eu digo assim, de você ser livre, e aí falo para as solteiras, né, que não têm filhos, deve ser meio bizarro ao ponto de você olhar e dizer assim, eu posso fazer o que eu quiser? O que eu quiser mesmo? De verdade? Mentira. Sério? Minha mãe não vai falar que eu não posso? Papai não vai falar? Sério? Não vai ter namorado chato, namorada, ou noivo chato, ou marido? Sério? Sozinho? Então, eu me peguei nessa frase. Não que hoje não tenha coisas que eu não possa fazer devido ao meu horário, responsabilidade com a Labelle. Mas eu posso ser livre, sim. Eu posso fazer as coisas, mas quando eu me peguei nisso, eu posso fazer sozinha? Eu posso, né? Foi doido. Porque é que nem a criança que tá numa fábrica de chocolate. Ah, vou fazer tudo sozinha! Ei, gata, volta. Tu vai fazer tudo sozinha, mas tu sabe quem tu é? Não sabe. Então, esse processo também foi bacana, aonde eu refleti dessa fuga e também voltei para mim, né? Então, tô voltando aos poucos para esse mapa da Silvia, né? Essa menina que é filha de pais separados, que tem ali um calcanhar, você que já viu, né, nos outros episódios para trás, com o lance da rejeição, por causa da primeira infância, porque os pais separaram, então a rejeição grita ali, né? Então é um processo onde eu trabalho na minha terapia, né? E isso, né, tu pode dizer, Silvia, mas racionalmente tu já falou isso pra caramba, mas é importante quando cada vez tu te reconta. Então, o que a gente não faz com a nossa história é a gente recontar ela pra gente. A gente não tem esse movimento, né? Então, a terapia é um novo recorte para tu recontar a tua história,
né? A terapia é um processo para tu nominar os teus sentimentos. A terapia é um processo para com que tu olhe para o teu mapa. Então, esse olhar para o meu mapa tem sido um exercício, né, aonde eu quero trazer esse mapa agora de um jeito mais leve, que é longe de dizer que não é com responsabilidade, mas sabe, a leveza, e aí eu vou trazer uma memória minha de leveza. Não sei se você que está assistindo o vídeo conhece Marudá, mas era um balneário, né, um município aonde a minha família ia bastante, tem casa lá. Então, a cena que eu lembro de leveza para mim em Marudá é uma fogueira, todo mundo reunido, né, ao redor da fogueira. Às vezes tinha noite que a gente brincava de bandeirinha, tinha noite que a gente cantava ao longo da fogueira, contava história, né? Então, essa leveza que aí, claro, a vida adulta, ela não te traz essa leveza porque ela te cobra a responsabilidade. Talvez a Silvia entre em contato e entender que ela pode ter essa leveza, não do mesmo jeito que eu tive lá atrás. Mas eu vou precisar testar agora, né? E testar aos 45 anos de idade, como é que é ser leve, né? Porque não adianta ano novo, vida nova para quem se eu me saboto, né? Então, se eu chego num processo de tudo que eu tenho de conhecimento comigo, não me posiciono mediante a vida, a mim mesma, lidar com o silêncio. Então, hoje, o silêncio, ele se apresenta na minha vida na leitura, né? Então, quando eu tô afim de ir pro meu modo caverna, eu pego o meu livro, eu tenho o meu momento, acendo o meu charuto, fico sozinha lendo meu livro, não quero interrupção, já sinalizo e aviso para a Labelle, não dá para sinalizar e avisar para a doguinha, né? Mas a Labelle já administra ali, então esse voltar para o meu mapa, né? E para mim, nesse processo de silêncio, eu tenho exercitado mais, né? A vida, ela tem o seu brilho, ela tem a sua cor, ela precisa ser vivenciada. Sim, mas de que maneira pode ser vivenciada? Gostosa, né? Então, o Desculpa Eu Tô Vivendo surgiu com a ideia de trazer esse movimento que eu crio na minha vida, que é um movimento de admiração também por algumas, vamos lá, seguidoras nas redes sociais, de alguns pacientes, né, de algumas pessoas que... Eu fui até para um evento de associativismo aqui em Belém ontem, né, e as pessoas disseram assim, que bom te ver aqui, né, que tu tá aqui na casa, que tu tá voltando. E aí eu dizia assim, tô voltando, então devagarzinho, é um passinho de cada vez, é um passinho que tem hora que dá para eu subir a escada, tem hora que eu não vou conseguir subir e tá tudo bem, isso não é um demérito de mim, é um flexibilizar na leveza, onde eu tô trazendo movimentos aonde eu consiga ou não, né, é lidar com a minha procrastinação, porque sim, embora você veja na rede social que é só microfrações de segundo que você olha lá na rede social, né? Que é uns stories que você vê. Aquilo não é a tua vida 24 horas. A tua vida 24 horas tem pneu furado, filho que cai, cachorro. Minha cachorra um dia desse não teve o que fazer, ela se coçando, tava virando a Kátia, a cega. Pegou a patinha dela no olho, tava quase cega. Corri às pressas, fui no veterinário e faz isso. Então, são situações que vão te atravessando e se tu não tem esse, quando eu digo manejo, para lidar de uma maneira calma, vamos ver o que é possível a gente fazer, o que não for possível tá tudo bem também. A gente entra na histeria, né? E quando eu falo na histeria da ansiedade para querer resolver, porque a gente quer tudo perfeito. Então, de que maneira você pode ser sincera com você, né? Porque o romper do ano só vai ser diferente quando tu romper padrões dentro de você. Então, eu tenho rompido padrões meus, até com podcast, de me colocar nessa fronteira, né? De falar das minhas emoções, porque não é porque eu sou psicóloga que eu não sofra, não é porque eu sou psicóloga que eu não me frustre, que eu não reajo como uma criança. A teoria, ela te leva até o ponto,
né? Só que não quer dizer que você é um extraterrestre, ao ponto de que você consegue fazer tudo perfeito, porque não. Psicólogo, a vida é uma cagada, médico, a vida é uma cagada, advogado, a vida é uma cagada, todo mundo tem uma vida uma cagada, né? Só que isso não te desabona profissionalmente, né? Então, às vezes, as pessoas, elas fazem essa extensão da tua vida pessoal pro trabalho. Eu acho que a vida pessoal, ela faz essa extensão, e aí eu falo da minha cadeira, né, enquanto psicóloga, porque as pessoas olham, inteligência emocional, ela conseguiu passar por essa cagada na vida dela, ela se reergueu. Você viu microfações de segundos, mas por trás tinha terapia, por trás tinha religião, por trás tinha, vamos lá, choro, só que saudade. Então, como eu vou lidando com esses microlutos também que vão surgindo da vida da gente, né? A gente não costuma olhar para esses microlutos, porque se a gente olhar, a gente fica com medo de parar. E o meu convite é que tu olhe para a tua vida e veja quem morreu de você em 2025. Porque assim, a gente morre todo dia, né? Com uma ação, a gente morre todo dia com um comportamento. Eu morri, e aí eu vou compartilhar com vocês. Teve uma situação onde eu fui conversar com uma pessoa para pedir ajuda no quesito profissional. E aí, quando eu pedi ajuda dessa pessoa, a pessoa chegou pra mim e disse assim, eu não posso fazer nada. Só que na minha cabeça infantil, eu imaginava que essa pessoa pudesse me ajudar, né? Até poderia, mas talvez o preço que essa pessoa ia pagar me ajudando ia ser um preço muito mais alto. E isso me frustrou. A minha reação foi o quê? Foi eu não reagir com a pessoa, eu reagi comigo, fiquei mal, fiquei triste. Então, naquele momento, o que morreu da Silvia? Morreu da Silvia essa expectativa infantil, né? De que o outro só vai fazer se ele quiser fazer. Fiquei com raiva dessa pessoa? Não, não fiquei. Mas isso me trouxe para mim, né? E me trouxe para mim numa consciência de dizer assim, vamos olhar com isso com cuidado para você? Então, quais são as fronteiras aonde você consegue olhar para a vida com responsabilidade, dizer assim, eu consigo fazer isso aqui e eu não consigo isso aqui e tá tudo bem, né? Parar de transferir essa responsabilidade pro outro, né? Isso é vida. Isso é parar de mentir. Olhar pro que morre de você todo dia, porque sim, morre um pedaço nosso todo dia. Um sonho, uma ideia, um valor, porque todo dia tu dorme, tu acorda e tu tem novos aprendizados nessas 24 horas, 12 horas, 16 horas. E nesses aprendizados você vai olhando comportamentos seus que talvez foram oportunidades que a vida te trouxeram para tu melhorar. Então, eu tenho hoje esse movimento de olhar mais leve, né? É um exercício, tem poucos meses, pode ser que na próxima temporada que eu grave para vocês aqui, eu diga que cagou tudo de novo, porque se você olhar para os vídeos para trás, tem temas aonde eu falo que tá de um jeito, quando você vai ver é de outro, isso é humano, né? Então são processos que a gente vai evoluindo, assim como a moda, né? Quando você olha, meu Deus, porque minha mãe me deixou sair com aquela roupa naquela época, Senhor amado, ou alguém não chegou e disse, sujeita, não faz isso com o teu filho. Claro que não, ela não sabia disso. Ela não foi para o futuro e viu que isso no futuro era ridículo ou que era feio. Não foi, né? Então, são coisas que a gente vai mudando. Então, assim como a roupa, a tua cabeça vai mudar. Então, eu te desejo, né, que você entre um ano aonde você entre mais inteiro de si, né? Assim como eu tô nessa proposta comigo nesse ano de 2026, ser mais leve, de ser uma pessoa mais fluida, de olhar para as minhas emoções com responsabilidade emocional, amadurecimento, que você consiga olhar para você também, né? E ver o que eu preciso parar de mentir para mim, o que dá para eu fazer, quem são as amizades que eu preciso abrir mão, quem eu crio expectativa, porque no final das contas, a bússola está em você, o mapa está dentro de você. Por isso que o processo de autoconhecer-se é fundamental e te leva para lugares maravilhosos, magníficos, porque no final você se abraça e diz assim, pô, legal que a gente conseguiu fazer isso. Eu espero que nesse ano que está entrando aí
você consiga saborear quem você é. E deve vir muita coisa boa aí nesse ano que a gente já estava alinhando por aqui para a gente construir coisas bacanas e legais para você. Dá uma olhada nos outros videocasts também para trás. Encaminha para um amigo, para uma amiga, celebre com as pessoas que você ama do seu coração, as pessoas que são importantes, porque o único quesito que não volta mais na vida é o quesito tempo. Então, um dos processos meus também para 2026 é viver o agora, com responsabilidade afetiva e tentando saborear o que era a vida. Beijo. Tchau, tchau.